Olá! A partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiafarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, o Antagonista mantém você bem informado. Hoje é quinta-feira, 7 de dezembro. Muito bom dia! Lula discute posição do Brasil em crise entre Venezuela e Guiana. No Rio de Janeiro, reunião da cúpula do Mercosul acontece sem expectativa de acordo com a União Europeia. E Nunes Marques pede vista em análise da lei das estatais. O Palácio acendeu o sinal de alerta para as investidas do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, contra a Guiana. Ontem, Lula resolveu chamar o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, para uma reunião. O encontro era para tratar da posição brasileira no impasse entre os dois países vizinhos. Horas antes, o ministro da Defesa, Múcio Monteiro, disse, isso numa entrevista ao portal G1, que o território brasileiro não seria usado por tropas estrangeiras em um eventual conflito. Existe uma preocupação com os efeitos econômicos de um conflito na América do Sul, só que o governo brasileiro também faz cálculos políticos. Desde a posse, o presidente Lula tem feito gestos em defesa do governo de Maduro. Só que os últimos movimentos do venezuelano atestam que Maduro não é apenas imprevisível, ele também foge a qualquer tentativa de controle do governo brasileiro. Duda Teixeira, editor da revista Cruzoé, está acompanhando o assunto e eu pedi para que ele explicasse um pouco para a gente essa saia justa em que o governo brasileiro está. Oi, Júlia, bom dia. Bom, seguinte, essa confusão que o Maduro está criando lá com a Guiana, mesmo que não entre, não comece uma guerra de verdade, mas tudo que ele está falando, né, de fazer um mapa agora que ele inclui a Guiana, diz que vai explorar petróleo na Guiana, isso tudo cria problemas aqui para o governo do Lula. Vamos lembrar, o Lula é um cara que assumiu dizendo que ia consertar o mundo, né? Ele dizia que ia fazer um clube de paz para negociar a paz na guerra da Ucrânia, né? Depois o Brasil é presidente do Conselho de Segurança da ONU, e aí ele diz, olha, o Brasil vai usar a sua influência para resolver o conflito no Oriente Médio. Mas no final é aqui do lado que está o problema e o Lula não consegue fazer nada, né? E quais seriam os prejuízos para a imagem de Lula adotar uma postura mais neutra em relação ao conflito? O Lula apoiou Maduro, né? Reatou relações com a Venezuela, recebeu Maduro, disse que o Maduro era um injustiçado, vítima de narrativas, né? Então, a hora que o Maduro faz isso, é claro que o capital político do Lula vai minguando, né? E vamos lembrar que o Lula também emprestou capital político para o Maduro, dizendo que o Maduro ia fazer uma eleição limpa no ano que vem, né? Mandou o Celso Amorim para fazer as negociações de paz lá em Barbados, as negociações com a oposição, e que o Brasil ia ajudar. E aí, no final, a gente está vendo que o Maduro faz o que bem entende, né? Então, eu acho que isso tudo tem um impacto na credibilidade do governo Lula, que era um governo que queria influenciar o resto do mundo. É isso, até a próxima. Só para a gente situar essa história. No início da semana, Nicolás Maduro divulgou um mapa em que o território de Essequibo, que pertence à Guiana, aparece como parte da Venezuela. Ele também criou uma zona de conflito próxima à fronteira e nomeou um general responsável. Ao mesmo tempo, entregou ao parlamento venezuelano, que é totalmente dominado por ele, um projeto de lei para implementar as alterações e formalizar a anexação do território. Essa região é uma das mais ricas em petróleo do mundo. E os movimentos de Maduro incluem ainda instigar a estatal de petróleo, a PDVSA, a conceder licenças operacionais para exploração de petróleo ao governo da Venezuela. Desse jogo, o presidente da Guiana, Irfan Alim, cobrou uma postura de liderança do governo brasileiro. O país também decidiu acionar o Conselho de Segurança da ONU contra a Venezuela. Avisou ainda que as forças de defesa da Guiana estão em alerta máximo. O presidente Lula participa hoje da terceira cúpula de chefes de Estado do Mercosul.
A expectativa é sobre movimentos do petista em defesa do acordo Mercosul-União Europeia. Havia a possibilidade de que o termo fosse assinado nesta semana, só que essa possibilidade foi praticamente descartada. Isso após fala do presidente da França, Emmanuel Macron, e da Argentina, Alberto Fernandes, contra a assinatura do termo. No caso de Fernandes, o motivo seria deixar a decisão para o próximo presidente, Javier Milei, que toma posse no dia 10 agora. Fernando Haddad não vai participar da cúpula. Ele vai usar os próximos dias para tentar negociar com o Congresso o avanço de pautas econômicas, além da manutenção de vetos, como da desoneração da folha de pagamentos. E o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, pediu vistas, ou seja, adiamento do julgamento sobre a lei das estatais. O texto em discussão pelo Supremo trata da nomeação de políticos para empresas públicas. A lei, que atualmente está em vigor, impõe restrições. Só que uma ação movida pelo PCdoB questiona os limites para essas nomeações. Esse julgamento será retomado agora somente no próximo ano. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Produzido e apresentado por mim, Júlia Schiafarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã.